Graças Pai, seja dedicado a você. Meu nome é Paulo, faço parte do Brasil São da Comunidade Sagrada do Santo Antônio Jesus. Estamos aqui para refletir no Evangelho de Lucas 24, de 13 a 35. O Senhor esteja conosco, que está na medida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, dois dos seus discípulos que iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém, conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com ele. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu com o mestre nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus, diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, os nossos chefes, o entregaram para ser condenado e morto, e a morte o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram ao madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos que afirmaram que Jesus está vivo. Alguns das nossas foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhe disse: Como são bem sem inteligência e lentos para crer em tudo que o profeta falaram? Será que Jesus Cristo não veio sofrer tudo para entrar na sua glória? Começaram por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez com que iam mais adiante, e eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se encontravam na mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e lhes deu e distribuíra. Disse os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus, porém desapareceu da frente deles, enquanto um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquele mesmo hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus queridos irmãos, essa passagem é bastante conhecida de nós, a passagem do discípulo de Emaús. E vejam que a gente sempre bate nessa tecla, né, que Jesus avisou os discípulos tudo o que ia acontecer. E aqui nessa passagem vê que o discípulo de Emaús ainda relata, né? Depois que Jesus conta para eles, ainda relata que Jesus Nazareno deveria ressuscitar no terceiro dia. Então eles tinham essa noção de que Jesus iria ressuscitar, mas ainda não acreditavam. Precisou Jesus estar com eles, ir até eles, no partir do pão, naquela mesma fração do pão, e eles conseguiram enxergar, porque Jesus fez o mesmo gesto que ele fez lá na última ceia. E esse gesto que todos os dias a igreja ela celebra, ela faz memória, esse gesto, como diz a própria, quando nós celebramos a missa, e quando o padre celebra, ele fala que fazer isso em memória de mim. Então, todas as vezes que você for à Eucaristia, você tenha certeza que você está ali recebendo
o corpo e o sangue de nosso Jesus Cristo. Esse sangue, esse corpo que nos fortalece, que Ele deu por cada um de nós. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos ter o coração aberto, assim como os discípulos de Amaús tiveram o coração aberto, e ele, como eles falaram, né, ardia o coração deles quando Jesus falava das Escrituras. Que a Escritura também para nós seja um bálsamo refrescante para a nossa alma, para todo o nosso ser. Deus possa estar com cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.